Voltamos com o Roda Viva Pernambuco. Hoje o ex-ministro Carlos Gabas, ministro da Previdência, conosco aqui. Lembro que se você perdeu um trechinho do programa, você pode resgatar nas mídias sociais, logo após o término do programa. Daqui a pouco ele fica disponível em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook. Muita gente acompanhando também pelas mídias sociais. Vamos para a última rodada de perguntas. Vou girar aqui pela esquerda, começo com Almir, depois Alexandre, depois Rômulo, depois Eric e por aí. Gabas, boa parte das regras previdenciárias foram criadas pela Constituição em 88 e depois em 91 pela Lei 8.213. Vivemos incontroversadamente uma transição demográfica. Como continuar com esse modelo de repartição nos moldes atuais? Você é um entusiasta desse modelo, sem inviabilizar as contas da Previdência. Qual seria a tua proposta efetiva? Diversificando fonte de financiamento. Você não mexeria em acesso a benefícios? Claro que mexo. Qual Mas seria? A sustentabilidade não está no acesso ao benefício. A sustentabilidade está em você diversificar a fonte de financiamento. Se nós continuarmos pendurados ou majoritariamente dependendo da contribuição sobre folha de salários, é claro que nós vamos inviabilizar. A própria trajetória demográfica brasileira mostra isso. Você tem menos filhos por mulher, você diminui a pirâmide etária nossa, já não é uma pirâmide. Então, a base já está encolhida. Então eu tenho que manter a arrecadação sobre folha de salários, mas ela não pode ser a principal fonte de financiamento. Nós precisamos diversificar. Certo. E qual seria a tua proposta definitiva para acesso a benefício? Talvez o 85/95... 85/95 como regra de acesso, não como regra de cálculo. Paulo. Perfeito. Eu queria, ministro, retomar a questão da reforma trabalhista e os efeitos nas possíveis reformas. Desastrosa. Isso, porque a gente cria um sistema de flexibilidade intermitente e com base na questão do trabalho como fonte, né, de recurso, isso vai inviabiliza. Então eu queria resgatar exatamente essa... Como é que isso Paulo, vai se dar? Primeiro é uma falácia dizer que quando você desregulamenta as regras trabalhistas, quando você flexibiliza a CLT, você aumenta emprego. Vamos lembrar que no período do presidente Lula nós criamos 20 milhões de empregos sem flexibilizar uma regra trabalhista. Então o emprego não está dependendo da regra de ter que pagar a contribuição ou não. Emprego depende da atividade econômica. Tem demanda, tem consumo, tem geração de emprego e renda, tem distribuição de renda. Nós, inclusive, fizemos uma baita contradição à recomendação dos economistas, me desculpa aqui, André, né, a sua categoria. Os economistas diziam, não é possível crescer com distribuição de renda. Não pode. Primeiro tem que crescer, depois distribuir renda. O presidente Lula foi e meteu uma regra de transferir PIB para o salário mínimo. E o país cresceu, distribuiu renda e gerou emprego e gerou crescimento econômico com inclusão social. Então, é uma balela isso. Agora estão vindo com a tal da carteira verde e amarela. Cuidado com isso. Isso me lembra o fundo de garantia. Na década de 60, 70, no governo militar, os trabalhadores tinham estabilidade após um período. O que eles fizeram? Não, vamos criar o fundo de garantia do tempo de serviço. O trabalhador vai optar pelo fundo de garantia. Meu primeiro emprego formal foi no banco em 83, 84. Eu tive que assinar, não tinha opção. Para você se empregar, para você ter o seu registro, você tinha que assinar a opção. Sabe o que pode acontecer? Se os caras criarem a tal da carteira verde e amarela, que é sem previdência, sem CLT, sem nenhum direito. Você vai lá, trabalha, recebe seu salário e cuida, você se vira para se cuidar na proteção previdenciária. Você é autossuficiente, você se resolve, você se basta. Isso é uma ideia equivocada, individualista e que não protege ninguém. E vai ser regra. O empregador vai chamar o trabalhador e falar, eu tenho aqui vaga na verde e amarela, na outra eu não tenho. Claro que o cara vai optar pela verde e amarela. Alexandre, rápida pergunta, por favor, Alexandre. Bem rápido. A pesquisa de hoje da XP e PESP aponta que 67% dos brasileiros são a favor da reforma da Previdência, só que desses 67%, a grande maioria é contra a instituição da idade mínima. A minha pergunta dá para fazer uma reforma da Previdência sem instituir uma idade mínima? Ou seja, como seria a sua reforma da Previdência? A idade mínima, o povo é sábio, né? A idade mínima, ela é injusta. Porque se eu colocar 65 anos, eu estou tratando da mesma maneira um trabalhador que a vida inteira teve baixa qualificação, baixo salário, condições difíceis de trabalho e começou com 13 anos, vamos colocar pouco, 13, 14, 15 anos, e vai até os 65. O trabalhador
que teve mais condições, ele se formou, ele fez uma pós-graduação, fez uma especialização, começou com 30 anos a sua vida laboral. Vai se aposentar na mesma regra aos 65 anos. Isso é injusto, por isso que eu sou contra. Agora, é possível você fazer uma reforma instituindo de alguma maneira uma trava para as aposentadorias precoces, somando idade mais tempo de contribuição. Para mim, a minha sugestão é somar a idade, e ele inclusive imóvel. É possível você vincular ele ao crescimento da expectativa de vida, não tem problema isso. Isso é uma regra inteligente, inclusive. Agora, isso tem que ser discutido com a sociedade. Nós fizemos essa discussão. As centrais toparam isso, tanto é que nós fizemos a MP, eu ajudei a escrever, eu estava ministro, assinei essa MP, ajudei a escrever, que instituiu 85/95, porém, como regra de cálculo. Ela precisa ser instituída como regra de acesso. Se você fizer isso, você alonga o tempo de contribuição do regime geral e diversificando fonte de financiamento, na minha avaliação, você tem bons anos, boas décadas de folga para depois rediscutir de novo. André Canuto, sua pergunta rápida. Pois bem, a minha pergunta gira em torno de uma constatação, porque, na verdade, as aposentadorias por tempo de contribuição, elas são mais do que o dobro em termos de valores do que a aposentadoria por idade. E quem se aposenta por idade no Brasil hoje justamente é aquele trabalhador mais pobre e vindo do mercado informal e que fica desempregado aqui e acolá. E a média hoje de aposentadoria deles, de tempo, é em torno de 66 para homem e um pouco mais de 60 para mulher. Eu não sei por que eles são contrários à imposição da idade mínima nesse sentido, até porque eles não se aposentam por tempo de contribuição. Né? Quem se aposenta por tempo de contribuição somos nós, trabalhadores talvez da iniciativa privada, já tem mais qualificados, somos advogados, jornalistas, né? Enquanto que a massa dos trabalhadores brasileiros já se aposenta por idade. Né? André, é difícil responder sem perguntar para eles, eu posso inferir e vou fazer uma comparação. Eu sou a favor do Bolsa Família, eu não sou usuário do Bolsa Família. O trabalhador que se aposentou por idade, tendo uma vida difícil, talvez não queira essa vida difícil para o filho, talvez não queira essa vida difícil para o neto. Por isso que é mais justo que você faça um sistema de previdência que leve em conta quem entrou mais cedo e quem contribuiu mais tempo para a Previdência Social. Né? Claro. Rômulo, rapidinho sua pergunta. Gabas, em relação à reforma previdenciária, seja ela micro ou macro, sempre são reformas que buscam dificultar o acesso a direitos. Né? E, por outro lado, a questão da fonte de custeio da Seguridade Social, da Previdência Social, é algo que normalmente termina sendo renegado nas reformas previdenciárias, como certidão filantropia, isenção de contribuição previdenciária, fiscais, os refis da vida. Por que não se prioriza nessas reformas previdenciárias a reestruturação do cofre previdenciário para que ela possa ter uma sobrevida, uma saúde financeira melhor? Esse é o ponto que nós colocamos como central na discussão de 2015. O Fórum Nacional de Trabalho e Previdência começava pela reestruturação do sistema de financiamento da Previdência Social. Não foi até o final por causa do golpe. Eric, sua pergunta final. Justamente. Eu concordo contigo, Romulo, é isso mesmo. Complementando, você precisa fazer as duas coisas. Isso que o senhor coloca, então, um dos grandes vilões seria a renúncia fiscal. Né? E aí, isso. Então, a renúncia fiscal, a mais expressiva hoje, por volta de 80 bilhões, é o Simples, que é a simplificação de todo o regime tributário brasileiro. E que no Nordeste tem um impacto enorme. Outro, bem menor do que o Simples, é o regime automotivo, por exemplo, que no governo Lula foi capaz de trazer a Fiat aqui para Pernambuco. Então, a pergunta, objetivamente, o senhor é contra o Simples ou contra o regime automotivo? Você concorda que são duas situações totalmente distintas? Não. Por que não? Porque nas duas a renúncia... Porque nas duas... Eu estou falando do pequeno. Pronto. Eu estou falando do nas empreendedor. Nas duas a renúncia de receita previdenciária. A maior de todas é o Simples, 80 bilhões. Eu sou a favor dela. Pronto. Eu sou a favor dela. Eu não acho que toda renúncia fiscal é ruim. Não é isso. Nós poderíamos discutir que o Tesouro deveria bancar essa diferença, que deveria ser o recolhimento normal das contribuições, de uma empresa do Simples Nacional. Eu sou a favor do Simples Nacional, acho que ele tem que ser fortalecido. Aliás, eu ajudei a criar o empreendedor individual. Ninguém acreditava no empreendedor individual. Pipoqueiro, borracheiro, cabeleireiro, o eletricista, o pedreiro. Todo mundo falava, você está louco, tem 11 milhões de gente que nunca vão contribuir. Quando nós instituímos isso, 5 milhões e meio de pessoas vieram para a contribuição. É cidadania, ajuda a formalizar a cadeia toda de produção e de tributação. Então, ele já se mostrou eficiente.
Eu sou a favor do Simples Nacional. Eu sou contra as renúncias. Eu vou te dizer outra renúncia. O Brasil tem a maior reserva de nióbio do mundo. Nióbio tem em 2 lugares do mundo, aqui tem 95% do nióbio de todo mundo. Você acha razoável que quem tem 95% de reserva de um minério dê incentivo para quem vem comprar o minério? Ele é desejado pelo mundo inteiro, indústria de tecnologia, indústria de aviação, de motores e tudo mais. Aeroespacial, todo mundo precisa desse raio, desse nióbio. Ele está quase todo aqui. Por que eu tenho que criar incentivo? Nós exportamos o nióbio e isentamos a contribuição previdenciária sobre a exportação do nióbio. Por que motivo? Ministro. Isso é uma renúncia fiscal que eu acabaria ontem. Aliás, eu criaria alíquotas altíssimas. Eu poderia equilibrar a Previdência em cima dessa exportação. Mas ela é toda cheia de renúncia. Vamos deixar então, isso. Eu mantenho simples e taxo o nióbio. Vamos deixar isso para outro programa, tá certo? Que pena. Mais 1h30. Ministro Carlos Gabas, obrigado pela atenção, pela presença. Queria encerrar o programa de hoje e sempre peço aos convidados com uma frase de esperança, com uma frase que marca, que marcou e que o senhor pretende deixar para o telespectador. Olha, primeiro, hoje a nossa expectativa é de resistência. Resistência ao desmonte de avanços sociais que não fui eu que construí, não. A sociedade brasileira construiu ao longo de décadas. Nós temos o risco de voltar a séculos passados, na relação trabalhista, na relação de proteção social. Eu costumo dizer, Aldo, que nenhum país civilizado pode abrir mão de um sistema de proteção social para o seu povo. Tá. Hoje nós temos o risco de abrir mão do sistema de proteção e engordar o caixa do capital especulativo dos bancos, das financeiras. Então tem 2 contradições aí, eu fico com o povo e deixo os banqueiros de lado. Perfeito. Obrigado aos colegas Almir, Alexandre, Rômulo, Eric, André, Paulo, muito grato. Ronaldo, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou hoje, a imensa audiência pelas redes sociais, pessoal de Araçatuba, Caraguatatuba, Lins, interior também do estado, Palmares, tá vendo aí? Obrigado a todos. Próxima terça-feira, o ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, aqui no centro do Roda Viva. Boa noite e até o próximo encontro.